Eles acreditavam que estavam conquistando liberdade, mas, sem perceber, estavam construindo algo muito pior. Em uma fazenda isolada, esquecida no meio de campos silenciosos, a vida seguia um padrão que nunca mudava. Os dias começavam cedo demais, o trabalho nunca terminava, e o cansaço parecia fazer parte da própria existência. Ali, os animais viviam sob o comando de um homem que pouco se importava com eles. Trabalhavam, produziam e recebiam apenas o suficiente para continuar trabalhando. Ninguém questionava. Não porque não sentiam injustiça, mas porque nunca tinham imaginado que poderia ser diferente. Até que, em uma noite incomum, tudo começou a mudar. Reunidos em um velho celeiro, os animais ouviram algo que nunca tinham escutado antes. Um velho porco, respeitado por todos, começou a falar. Não sobre o presente, mas sobre o que poderia existir além dele. Ele falou de exploração, de como tudo o que produziam era tirado deles. Mas, acima de tudo, falou de uma ideia perigosa: liberdade. Aquela palavra ficou no ar. E pela primeira vez, algo despertou. Não demorou para que a oportunidade surgisse. Um erro humano, simples, mas suficiente. A negligência virou fome. A fome virou revolta. E a revolta virou ação. Naquele dia, os animais se levantaram e venceram. O homem foi expulso. A fazenda, finalmente, era deles. Nos primeiros momentos, tudo parecia perfeito. Eles criaram regras simples, baseadas em igualdade. Nenhum animal seria superior ao outro. Todos trabalhariam juntos. Todos compartilhariam os resultados. Pela primeira vez, havia propósito. E por um tempo, aquilo realmente funcionou. A produção aumentou. O trabalho parecia mais leve. A esperança, que antes não existia, agora guiava cada dia. Mas mudanças assim nunca são tão simples quanto parecem. Entre os animais, alguns começaram a se destacar, não pela força, mas pela inteligência. Os porcos assumiram a organização da fazenda. No começo, parecia natural. Alguém precisava planejar, tomar decisões. Só que, aos poucos, aquilo deixou de ser organização e passou a ser controle. As decisões deixaram de ser discutidas, passaram a ser apenas anunciadas. As regras, antes claras, começaram a mudar. Pequenos detalhes, palavras alteradas. Nada que chamasse atenção de imediato, mas suficiente para transformar o significado de tudo. Enquanto isso, alguns começaram a viver melhor e outros, trabalhar ainda mais. Sempre havia uma explicação. Sempre havia um discurso que justificava tudo. Quando algo dava errado, a culpa nunca era de quem estava no comando. Sempre existia um inimigo, alguém ausente, alguém que não podia se defender. E assim, sem perceber, o medo começou a substituir a esperança. Ainda assim, muitos continuavam acreditando. Alguns por lealdade, outros por cansaço. Pensar diferente exigia energia, e energia era algo que já não sobrava. O tempo passou, e aquela fazenda, que um dia representou liberdade, começou a se transformar. O trabalho voltou a ser pesado, a comida escassa. Mas agora havia algo diferente. Ninguém ousava questionar. E então, algo ainda mais estranho aconteceu. Aqueles que lideravam começaram a mudar. Seus hábitos, suas atitudes, até sua forma de agir. Aos poucos, foram se distanciando de tudo aquilo que prometeram ser. Até que, um dia, a diferença simplesmente desapareceu. As regras finais foram alteradas. A igualdade, que antes era o fundamento de tudo, foi distorcida. Agora, todos eram iguais.
mas alguns eram mais iguais do que os outros. E olhando de fora, através das janelas da casa da fazenda, já não era mais possível distinguir quem eram os animais e quem eram os antigos donos daquele lugar. Talvez porque, no fim, eles tenham se tornado exatamente aquilo que juraram destruir. E essa história não é apenas uma ficção. Ela é um retrato de poder, de controle e de como, muitas vezes, as maiores revoluções não acabam com a opressão, apenas trocam quem está no comando. Essa é a história por trás de A Revolução dos Bichos. E a pergunta que fica não é sobre aquela fazenda, é sobre o mundo lá fora. Quantas vezes algo começou com a promessa de igualdade e terminou exatamente do mesmo jeito? Talvez a parte mais assustadora dessa história seja perceber que ela nunca deixou de acontecer. E talvez nunca deixe.